Eterno Pai, muito obrigado por esta noite, por mais esse estudo bíblico. Te peço que possamos estar realmente dispostos a entender o que tu ensinas. Não o que eu estou achando que é verdade, nem o que os irmãos acham que é verdade, mas aquilo que tu sabes que é a verdade. Então, Senhor, nos guia através do estudo bíblico, a gente possa entender os textos bíblicos e, entendendo esses textos, torná-los práticos para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém. Muito bem, queridos, queridas, irmãos e irmãs, legal vê-los por aqui. Deixa eu colocar. O tema de hoje, a chamada, eu sei que foi meio assim. Eu não sou a igreja. Como assim, pastor? O senhor apostatou da fé? O senhor deixou de ser crente? O senhor agora não é mais cristão? Continuo servo do Senhor, continuo cristão. O que eu quero levar as pessoas a entenderem é que o uso, oi Nancy, o uso às vezes de algumas palavras, a forma como nós as usamos, acabam dando uma má compreensão de conceitos e ao mesmo tempo dão também permitem que sejam gerados outros conceitos errados. Como assim, pastor? Está meio complicado. Não, não é que está complicado. Eu preciso aprender a falar algumas coisas. Um exemplo comum, nós falamos, todo mundo fala, a minha igreja. Ela não pertence a mim como pastor, ela não é minha. Ou então, quando eu me converti, querido, você não se converteu, você foi convertido. O Senhor nos converteu. Eu posso ter me convertido ao Senhor, na melhor hipótese, mas são palavras que acabam, com o passar do tempo, tornando-se parte do nosso linguajar e acabam passando um conceito errado. E aquilo que deveria ser de glorificação a Deus acaba sendo, na verdade, tornado pertencente aos homens, vamos colocar assim. O exemplo é a palavra e o conceito de igreja. Nos últimos anos, tornou-se muito comum a preocupação em tentar pegar do texto o que significa no grego essa palavra. Perfeito, ou no hebraico. Isso é ótimo. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu estou estudando também eu busco fazer isso. A palavra igreja no grego é eclésia. E aí a pessoa, o que significa eclésia, pastor? Os chamados para fora. É uma definição meio limitada. Ela não consegue nos mostrar muita coisa. Ela é fechadinha. Já perceberam? É isso. E aí? Só isso? O que mais? E eu estava esses dias, no que eu estou arrumando aqui a minha biblioteca, eu achei um livro maravilhoso, um livro fantástico, tá? Que chama-se Manual das Igrejas. Ele é muito, muito antigo, tá? Ele é a versão que eu tenho, tá? Inclusive a versão que a capa eu consegui de um espólio, vamos dizer assim, de um conhecido que faleceu, né, de um muito antigo, um pastor que já faleceu. A que eu tenho é de 1957 e já é a quinta edição, tá? Do que eu estou falando? Eu estou falando de um livro chamado Manual das Igrejas, de William Carey Taylor, o W.C. Taylor. Quem é esse cara, né? Esse cara foi o que escreveu, que formatou o novo, na época novo, claro, né? Manual doutrinal das igrejas batistas. Então havia um grande problema, havia uma grande dificuldade naquela época, porque os batistas, ele até coloca no livro dele, os batistas não tinham até então montado um documento nesse sentido, porque a ideia básica era evangelizar, evangelizar, evangelizar. O batista sempre foi muito evangelista, ou pelo menos era. E William Carey Taylor decide então escrever um livro onde ele vai organizar as normas, vamos dizer assim, como pensam, como entendem alguns conceitos dos batistas brasileiros. Isso aqui é da Convenção Batista Brasileira. Você, meu irmão, minha irmã, que não é da Convenção Brasileira, ou que você não é batista, você pode talvez até achar estranho alguma coisa, mas esquenta a cabeça não, tá? Tenta acompanhar para você ver o que nós pensamos. Tá? Muito bem. O problema é que com o passar dos anos, os últimos 20 anos mais ou menos, tá? Essa nova geração de professores de seminário, teólogos, quis ser muito modernos e jogaram fora esses livros. Então, se você pegar muitos desses novos pastores, a maioria não sabe quem foi W.C. Taylor. No máximo, vão ter uma coisa do manual de grego dele, mas não conhecem o resto. Esse material é maravilhoso. E W.C. Taylor questiona exatamente essa questão. Por que vamos definir apenas como reunião de chamados para fora? Não, é muito mais. Existe uma compreensão maior nesse sentido. Ele define como. Eu até copiei aqui para mim, para vocês terem. Eu vou ler aqui. Como que W.C. Taylor define esse termo? Igreja seria congregação
a assembleia dos que, como membros convocados, se reúnem em organização congregacional. Então, eclésia não é só reunião de chamados para fora. Ele até pergunta, chamados para fora, mas para fazer o quê? Até quando? Por quanto tempo? Sim, são chamados para fora do mundo, estando fora do conceito de dominação do mundo, passam então a se organizar como igreja. E aí começa a ideia do que eu estou colocando para vocês. O conceito moderno, eu ouço muito por aí, eu sou a igreja. Eu vejo alguns posts por aí, eu sou a igreja. O pessoal, agora com o coronavírus, eu também entendi que eu sou a igreja. Pessoal, peraí, será que é assim? Será que é isso mesmo? Será que eu posso definir dessa maneira? Tá? Será que este é o modo correto de pensar? Olha lá, será? Vamos avaliar. Se eu sou a igreja, então, na verdade, qual que está sendo o grande foco dessa frase? Eu. E a minha briga e minha questão que eu estou levantando para tratar com vocês é exatamente essa. Quando eu enfatizo eu sou a igreja, eu estou enfatizando uma ideia humanista, uma ideia centralizada no ser humano, uma ideia antropocêntrica. Mas pastor, eu lembro de um versículo que fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Peraí, vamos ver isso com calma. Na verdade, existem algumas coisas que Paulo vai tratar desse assunto, existem algumas passagens. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, vamos lá pessoal, catem suas Bíblias por aí, rapidinho, vamos lá todo mundo pegando as suas Bíblias, e vocês vão ver nas suas Bíblias, tá bom? Alguns textos comigo, tá? Muito bem, vou balançar um pouquinho aqui o suporte aqui. Pessoal, não se preocupa, até acho que semana que vem, no mais tarde, a gente vai estar com uma estrutura melhor para fazer os vídeos, tá? Um pedestal melhor, uma iluminação melhor, tudo mais. Então vamos tentar tratar isso aqui de uma maneira mais profissional, ou pelo menos menos amadora, tá? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3, 16 e 17, por favor. Então, no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, a gente vai ser a primeira vez que o apóstolo Paulo vai usar a expressão, né, vai falar sobre a questão do templo, tá, e relacionar aos seres humanos. Não do templo físico de Jerusalém, mas ele vai falar agora do templo. Então vamos ler o texto. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É interessante, e eu quero que vocês percebam isso, uma coisa importante, é que em todo momento que Paulo está escrevendo esse texto, ele usa sempre o quê? Vós sois. Não é tu és. Sempre é no plural, se referindo à coletividade dos crentes. Não é o templo como eu sou um templo, você é um templo. Ele está colocando como todos nós somos o templo. Como assim, pastor? Ele usa o plural. E essa ideia, tá, ela fica clara na colocação, na união, quando você vai pegar Gálatas 2:20. É disso que ele está falando na verdade. Ela fica, nós somos morada. A ideia que ele está colocando aqui, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, é a ideia de habitação, onde habita. Ele está se reportando lá a Crônicas, onde Deus falou que iria habitar no templo feito por homens, para ter essa relação com os homens, e ao mesmo tempo ele iria ser a morada, trazendo para o Novo Testamento a igreja, os crentes são morados. Individualmente somos também morada do Espírito Santo. Gálatas 2:20. Não mais eu, aí sim no singular, mas Cristo vive em mim. Então a ideia, sim, no sentido de morada, é individual. Ele mora, o Senhor Jesus mora individualmente em cada cristão, em cada filho de Deus. Ok. A outra passagem comigo também é em Coríntios, tá? 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Que fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? De novo, olha de novo,
Engasguei um pouquinho, não se preocupa, não é coronavírus não, tá? Não se preocupa não, né? A igreja não fica preocupada, o pastor está bem de saúde, tá? A ideia é, de novo, de vós sois, de novo, o plural. Neste texto, a preocupação, ou o foco do apóstolo Paulo é a santidade e a preservação, tá? Não tanto da saúde da forma física, mas o correto uso do corpo. Como assim, pastor? O senhor está falando besteira? A gente sempre usa esse versículo aqui para pensar em saúde, gente sarada, gente que vai na academia. Eu não estou condenando você que cuida da sua saúde, nem você que vai na academia. O que eu estou mostrando é que este versículo não está falando de você ir para a academia, nem de você ter um corpo saudável. O que não é errado ter um corpo saudável e nem é pecado ir na academia. Se bem que tem pessoas que só ficam na academia tirando foto, né? Eu sempre falo na igreja, pessoal lá com toalhinha, né? Joga água na cara para parecer que é suor e fica aquela pose de sofrido. Não sei se faz ginástica ou não. Mas, pessoal, o texto não está dando margem, até porque não havia esse tipo de coisa naquela época. Se a gente parar para ler o versículo 18 e o versículo 20, que são o versículo anterior e o posterior ao que nós vemos agora, a gente vai ver uma coisa interessante. Fugi, versículo 18, da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se pratica contra o seu próprio corpo. 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui entra a questão de ele está tratando não de você ter um corpo sarado, um corpo cheio de energia. Ele está falando de você ser santo. O foco aqui não é, em nenhum momento, saúde física, mas saúde espiritual, santidade. E aqui de novo ele está falando no vós sois, colocando tudo mais, não é de que eu sou uma igreja. Ele falou, você é parte do templo, e como você é parte, você é templo, você é morada do Espírito Santo, você precisa ser santo também. Não é correto que você, se dizendo, se apresentando como cristão, tenha uma vida toda torta, toda errada. Tá, chegam umas mensagens aqui via WhatsApp, não sei, não, nada importante aqui. A gente tem filme monitorando, às vezes manda pergunta, então a gente fica, desculpa a interrupção. No versículo, já em 2 Coríntios 6,16, tá? A gente vai, vamos lá para 2 Coríntios 6,16, que é outro texto que Paulo vai tratar também da questão de templo, tá? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Então aqui fica de novo clara uma ideia do que? Você é parte do templo, você é morada, portanto você tem que ser santo. O texto aqui vai falar de novo sobre com quem você tem comunhão. Com quem que você se torna unidade. E isso é de novo santidade. Vamos agora para Efésios 2:21. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual, já acharam Efésios 2:21? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então ele está falando do quê? Da igreja. Ele está falando de cada um de nós como parte do templo, como sendo parte dessa grande construção. Trabalhamos conjuntamente. Ele não aponta para eu, igreja. As únicas vezes que ele aponta para uma questão individual é na questão da minha comunhão com Deus. Aí eu sou o templo, tabernáculo, morada, mas não sou a igreja. Não há um ensino bíblico neotestamentário, já que a igreja, não pode falar de igreja no Velho Testamento, em que se aponte uma permissão de que eu diga, eu sou igreja. Mas, por que não? Bom, então precisa entender algumas coisas. O que é igreja? Nós vimos lá em cima a definição de eclésia, antes, ok. Mas existe uma questão importante. Nós temos, basicamente, tá, no momento, duas definições para a igreja. Tá? Alguns aplicam para 4, mas eu entendo que essas outras duas que a gente vai tratar depois não é assim exatamente um conceito bíblico. O primeiro é a igreja. Eu até gosto de grafar esse a igreja com um I maiúsculo. O que é essa igreja? É a somatória de todos os salvos, em todos os lugares, em todos os tempos, que estão no Senhor. Seja
já falecidos, seja os que estão vivos. Muito bem. Temos a igreja local, que Paulo trata várias vezes nas suas cartas, a igreja em tal casa, a igreja em tal lugar. São as igrejas locais. São reuniões físicas, congregacionais, de crentes, de pessoas que dizem, e confessam e professam uma fé em Cristo, e se reúnem. Essas são as duas igrejas. Alguns vão falar de uma igreja triunfante, que é a igreja que vai reinar, não sei o quê. Tá. Outros vão falar da igreja militante, tá? Que talvez alguns confundam com a igreja denominacional. O que é? A igreja denominacional é todos aqueles que se dizem crentes, sendo ou não sendo. Então, nesta igreja denominacional, que na verdade seria apenas uma ampliação do conceito de igreja local, são pessoas que estão lá e que dizem que são cristãs. Todos os que são da igreja local são da A igreja, com I maiúsculo, de Cristo? Não, não são. Por quê? Muitas pessoas que estão nas igrejas locais não nasceram de novo. Não são de fato cristãs, são religiosos, são visitantes, são pessoas que vão por irem, então não são. A igreja é composta pelos salvos. Os salvos nasceram de novo. Tá bom? Então, esta ideia, este conceito, esta apresentação de igreja, é que Paulo vai trabalhar muito. E quando você vai encontrar por todo o Novo Testamento, onde ele vai trabalhar com a ideia da igreja, ele vai trabalhar com a ideia de as igrejas locais e a igreja de Cristo. Rodolfo perguntou aqui, pastor, podemos dizer que somos o tabernáculo de Deus? Somos o tabernáculo de Deus porque é o templo. Tá? O Espírito Santo habita em nós, está lá. O Senhor Jesus habita em nós, está claro isso. A gente já leu aqui. Isso é correto. O que não nos torna a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Eu faço parte da igreja. Isso, entender? E a gente vai entrar agora, tá? Por exemplo, quando você percebe que a expressão eu sou a igreja é antropocêntrica, você vai ver que ela entra em choque com a definição de Colossenses. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. Só lembrando, pessoal, esse estudo, como todos os demais, ficam lá depois do nosso canal YouTube da igreja. Você pode ir lá assistir depois, você pode mandar as perguntas depois, e você também, eu peço, vai lá, clica no gostei, clica no sininho e se inscreve. Quanto mais inscritos tiver nos nossos vídeos, todos os vídeos, já tem alguns vídeos lá, deve ter uns 12, 13 vídeos já, mais pessoas vão poder ver na sua playlist, aparecer de vez em quando esses vídeos. Elas podem ser mesmo pessoas que não nos conhecem, que não são cristãs, vão ver de repente, vão até talvez se interessar, se aproximar e aprender um pouco da palavra de Deus, tá? Então vai lá depois no YouTube, não aqui só no Facebook. Quando subir para o YouTube, você vai lá, visualiza, assiste, dá um clique no gostei, dá um clique no sininho lá, se inscreve, tá bom? Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ele fala por vós, seu corpo, a igreja. Então, a igreja é, sim, de fato, o corpo de Cristo. Se a igreja, no sentido aqui, os salvos, são o corpo de Cristo, eu dizer que eu sou a igreja é como se Cristo tivesse vários corpos, uma cabecinha com vários corpos, o que é absurdo, o que é fora de uma compreensão, fora de uma ideia funcional. O certo, não só de falar, mas de ensinar e entender é: eu faço parte da igreja. Quando eu passo a pensar assim, me expressar assim, deixa de ser centralizado no ser humano, deixa de ser antropocêntrico e passa a ser o quê? Cristocêntrico. Porque passa a ser o foco em Deus e não em mim, não na minha pessoa. Se eu faço parte de algo muito maior, então eu sou uma partinha, por mais grande que eu seja, tá? Eu sou uma pequena parte, não sou todo o grupo, tá? Nós temos visto muitas vezes as pessoas acharem
e se expressarem errado, acharem que são a igreja e por isso se expressam errado. E aí começam a falar ideias erradas, ideias confusas, se dão muita importância. Um outro erro comum que há na questão da definição da igreja, eu falo isso como batista, as pessoas falam, a igreja batista. Não existe a igreja batista, existem as igrejas batistas. Porque são igrejas locais que se reúnem ao redor de uma única confissão de fé, na qual concordam. As igrejas batistas têm pessoas nelas que fazem parte da Igreja de Cristo. Assim como haverão pessoas em outras igrejas locais, de outros grupos denominacionais que confessam corretamente uma fé, que também fazem parte da Igreja de Cristo. Então, as pessoas pastor, quem que é o chefe da Igreja Batista? Foi Jesus Cristo. Não há um líder central. Os batistas são congregacionais. Daí depois até um dia eu vou fazer uma live explicando a questão do congregacionalismo, porque também esse conceito foi deturpado. Só uma pequena parênteses aqui. O congregacionalismo batista, ele se refere à questão da independência ou autonomia administrativa financeira. Nunca foi nossa ideia que fosse uma independência ou autonomia doutrinal. Isso que vemos hoje, de cada igreja fazendo de um jeito, igreja batista que eles têm apóstolo, tem profeta, tem pastora, tem coreografia, tem não sei... não posso... Eu escuto muito, quando eu questiono o líder, eles dizem, não posso falar nada porque são a autonomia deles. Não, queridos, isso é recente. Eu lembro, há 20 anos atrás, um pouco mais que isso, quando uma igreja batista deixava a nossa forma de pensar, o pastor dessa igreja era chamado para explicar seu posicionamento. Caso ele não mudasse de opinião, a igreja era convidada a tomar uma posição diante disso, a igreja local. Se aceitasse manter a doutrina do pastor local, que era fora do padrão batista, respeitava-se e falava, muito bem, um abraço, vocês procuram esse local para congregar, nós vamos continuar o trabalho batista nessa comunidade. Hoje em dia, pelo medo de perder igrejas locais, temos deixado que essa autonomia tornasse uma bagunça. Vamos ser bem honestos. Eu sou da Convenção Batista Brasileira, sou da Convenção de São Paulo, e eu digo claramente, já tenho colocado isso de maneira muito clara, há muita bagunça. Tem muita gente que deveria ter sido disciplinada por ensinar heresia na internet, mas nas igrejas e nos textos e por aí, mas ninguém quer arranjar confusão. Bom, vamos agora finalmente para Romanos 12, versículo 5, que é o cerne do nosso estudo dessa noite. Ele é o coração do nosso estudo bíblico. Muito bem. Romanos 12, 5. Muito bem. Cadê? Aqui. Eu vou ler aqui. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muito bem. Paulo reconhece a multidão que somada forma a igreja. Ele entende, vai tratar nas passagens, inclusive dessas diferenças de vivência, de opinião, de comportamento, ele vai tratar de tudo isso. Mas ele coloca aqui que somos o quê? Vamos ler de novo aqui. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, logo é só uma igreja, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então não tem lógica você dizer que eu sou a igreja. Você está ensinando errado, meu querido. Outra pergunta aqui. Culto familiar em casa pode dizer que é uma igreja? Vamos pensar, tá. Culto familiar deveria ser feito sempre. O culto familiar é uma coisa que deve ser rotina da vida do crente. Ele é uma expressão da igreja. O culto familiar é uma expressão da igreja. É uma igreja local? A pergunta é fácil de responder. Por quê? Esta reunião familiar, ela se autossustenta no sentido de igreja local? Ela se autogere? Ela se auto-administra? Ela se auto-multiplica? Ou ela está ligada a uma igreja local e através da igreja local ela faz tudo isso? Então, na minha compreensão, um culto familiar não é uma igreja. Ele é uma expressão da igreja local
e, portanto, pode e deveria ser uma expressão da Igreja de Cristo. Essa é uma das razões, por exemplo, do porquê eu chamo de estudo bíblico, não culto online. Eu não estou cultuando com vocês o Senhor, eu até oro, tá? Oro por mim, oro pelos que vão participar do estudo, mas não é um culto online. O culto familiar, você vai pegar esse estudo aqui agora e você pode orar, depois de acabar o estudo, rever de novo, anotar pontos, discutir, avaliar, orar com... Isso é um culto familiar. Agora não está vendo o culto, agora está vendo só um estudo bíblico. Eu tenho, nesse período da pandemia, o que eu tenho feito são estudos bíblicos. Por essa razão também, eu não concordo com ceia online. E muito menos com batismo online, que andou aparecendo por aí na internet. Tá? No meio batista. Apareceu. Então, não, Rodolfo, um culto familiar é um culto familiar. Ele é uma expressão da igreja, mas não é uma igreja. Tá? Ah, pastor, mas e se a gente começar a fazer aqui? Se começar, vamos supor, na sua casa, você começa a fazer reuniões, sei lá, às quintas-feiras. E isso começa a crescer, e você percebe que é um grupo que está lá, e você opta, junto com a igreja local na qual você está afiliado, na qual você está ligado, que deve-se começar uma congregação aí vira uma igreja. Aí torna-se uma congregação que tornar-se-á uma igreja local. Mas o culto familiar per si não é uma igreja. Mas pastor, se o senhor for como missionário para um país que não tem nenhum cristão, o senhor vai lá, o senhor vai fazer o culto sozinho na igreja? Esse é um caso muito específico e muito raro. Me apontem quantos você conhece que estão nessa situação. Ah, todos missionários. Não, não todos missionários. Muitas vezes eu estava sozinho em alguns locais que eu estava viajando, como missionário, mas eu fazia parte da igreja. Eu era um membro de uma igreja local, numa posição remota. E naquela posição remota eu estava tentando implantar uma igreja local. Oi, irmã Edna, boa noite, bem-vinda, querida. Então, não existe essa ideia de eu sou a igreja. Eu faço parte da igreja. O meu culto doméstico, ou seja, ainda que eu tenha 30 filhos, não é o meu caso, tá? Mas se eu tivesse, vamos falar, eu tenho 4 filhos, mora eu, a esposa, 4 filhos e mais alguém. São um grupo até grandinho de pessoas. Isso é um culto familiar, isso não é uma igreja. Tá? Isso não é uma igreja. Não é uma igreja local. Ela é uma expressão da igreja local. Circulou uma chargezinha por aí, mostrando uma figurinha dizendo que é o diabo, outra que é de Deus. Ah, eu já falou assim, eu fechei a sua igreja. Aí Deus responde, não, eu abri uma em cada casa. Não. Tanto que eu não compartilhei, não concordei, nem achei graça. Tá? Primeiro, a igreja não foi fechada. Ela apenas se espalhou. Tá? Os cultos familiares são expressões da igreja local. Eu entendo que assim que acabe a pandemia, nós voltaremos a congregar num local como Igreja Unida. Tá? Então, não. Um culto familiar não é. Tá? E Paulo coloca muito claro que a igreja local, ela tem que fazer parte da Igreja de Cristo. Porque a igreja local é uma expressão da Igreja de Cristo. Vamos entender, pegando essa pergunta que foi colocada. O meu culto individual, eu e Deus, é uma expressão do meu culto familiar, que é uma expressão da minha igreja local, que é uma expressão da Igreja de Cristo. Então um está dentro do outro, como aquelas bonecas russas. Tá? Um dentro do outro. Então não é, não. Tá? Eu sozinho não sou igreja. Eu faço parte da igreja. Ah, pastor, mas se matarem todos os crentes, ficar só você. Isso não vai acontecer. Tá? Uma pessoa já pensou assim no passado e tomou uma bronca de Deus, foi o profeta Elias. Falou, só sobrou eu, né? Deus falou, fica quieto que sobraram 7.000. E aí tem uma questão interessante, porque alguns entendem, e eu sou um dos que entendem dessa maneira, não é que haviam 7.000 literalmente, mas a ideia era 7 perfeito, 1.000 quantidade grande. Então havia uma grande quantidade de pessoas que adoravam a Deus. Isso estava dizendo. Então não tem esse papinho de, se ficar só um crente. Pastor, você vai uma perseguição agora. Vamos partir para as ideias do pessoal aí, que o comunismo vai tomar conta, vai acontecer perseguição. E aí a gente vai espalhar tudo. Aí é uma outra configuração. E eu espero que aí, nesse ponto, sim, cada família venha a se tornar uma igreja local. Ela vai ser levada a isso. Ou encontre uma igreja local para congregar. Seja numa floresta, seja numa caverna. Duvido muito que seja por internet. Tá? Se for, a gente pode até tentar.
Mas aí é uma outra configuração. Tá? Porque este grupo, uma família, uma pessoa, ele vai estar se expressando como igreja local. Mas ainda assim ele não é a igreja. Ele não é uma igreja, ele faz parte da igreja de Cristo. E eu quero que você entenda de maneira muito, sendo muito repetitivo até, porque eu quero que você entenda. Se você realmente começa a entender que você faz parte da igreja de Cristo, você vai entender que você precisa ser dependente de Cristo para poder continuar fazendo parte. Eu tenho 10 dedos nas mãos. Se eu cortar uma ponta de uma falange e jogar fora essa ponta vai morrer e não vai fazer mais parte do meu corpo. Então, lembrando do Evangelho de João, eu preciso estar ligado à videira. Se não estiver ligado à videira, eu estou morto. A mesma coisa é, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. A vida de Cristo deve fluir em mim conquanto eu estou ligado à igreja, que é o corpo de Cristo. Eu não sei se está ficando claro, se eu estou me repetindo demais já, mas basicamente é isso que eu tinha para falar a vocês hoje nessa quarta-feira. Não sei nem quanto tempo estou conversando já aqui, eu perdi a noção do tempo, tá? Mas pessoal, tem perguntas? Tem alguma dúvida, algum questionamento aí? Parou, sossegaram, entenderam, ficou claro para vocês, tá? Bom, se ficou claro, eu fico feliz. Eu realmente não tenho ideia de quanto tempo estou aqui. Se ligar o cronômetro, então eu não tenho ideia. Se deixar a pessoa ficar repetindo um conceito, tá? Então, YouTube amanhã de manhã, aí você pode acompanhá-lo, tá? Via lá no nosso canal. Volto a dizer, eu peço por favor, você que está gostando, está curtindo, está achando legal os vídeos, vai lá no canal do YouTube, dá um gostei, aperta o sininho, se inscreve. Isso vai permitir que a gente tenha mais alcance, tá bom? E também ajuda a entender. Aí, se você tiver uma crítica a fazer, ó, pastor, não tá legal, o senhor não tá falando bem, sei lá, fala mais devagar, fala mais depressa. Por favor, comenta. Ah, pastor, eu gostei que o senhor tratasse tal tema. Vou tratar tal tema. Só lembrando, domingo de manhã nós vamos ter a segunda aula sobre como preparar o estudo bíblico, tá? Então, isso é um tema que a gente vai estar trabalhando. Já vieram perguntas, eu vou estar trabalhando com vocês. Não esqueça do seu material para domingo de manhã, que é material, vai lá no vídeo você vê, tem o material físico, né? A parte de equipamento físico, que o material você carrega. A lapiseira, a sua borracha, o seu caderno, a sua Bíblia, o seu dicionário português, o seu dicionário bíblico e sua concordância. Se você não tiver o dicionário bíblico e a concordância, a gente colocou para vocês o link de um aplicativo gratuito, oficial, que chama My Bible, que você pode, é o que eu uso no meu tablet, no meu celular. Você pode baixar lá. Eu estou com dúvida de como fazer configuração. Me chama, eu ajudo a você a esclarecer. O Dailton falou, foi esclarecedor, obrigado pela vaga. Dailton, obrigado pelo teu retorno. Nós ficamos felizes quando o pessoal consegue entender, tá bom? A ideia dos estudos bíblicos é que ele seja claro para a igreja, tá bom? Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, não tendo mais o que falar, eu vou me despedir por aqui. Obrigado pela tua participação. Espero que esteja ficando mais claro. Estamos tentando melhorar a estrutura dos vídeos, tá? E não esqueçam de orar uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Orem pelas pessoas que estão passando necessidades. Nós precisamos pensar em como ajudar as pessoas nessa crise. Muitas pessoas vão passar fome, muitas pessoas vão perder seus empregos, já perderam seus empregos, já estão... Então, se você está passando uma necessidade, manda para mim uma mensagem, a gente vai ver o que pode fazer. De repente a gente consegue ajudar alguma coisa. A igreja onde eu sirvo como pastor, ela é pequena, tá? A nossa comunidade é pequena, mas ela sempre tem ajudado quando pode. Vamos trabalhar, de repente eu posso indicar uma outra igreja que perto de você para te ajudar? Beleza. E esperemos que a quarentena seja interrompida logo para a gente possa estar novamente em comunhão como crentes. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um forte abraço.